Salve galera, tô aqui hoje para gravar mais um vídeo. Então vamos lá, meu cabelo amarelo aqui, estilo quarentena. Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e essa pessoa me perguntou por que ela deveria praticar arte marcial. E aí, para responder ela, a gente tem que primeiro conseguir definir o que é arte marcial, certo? Existe uma diferença entre arte marcial, esporte de contato ou desporto de combate e luta, briga, certo? A arte marcial, ela é um conceito relacionado à guerra, mas ele também é relacionado à arte. E a arte, ela é uma forma de expressão que vai estar presente em alguns aspectos da nossa vida, né? Como demonstrar valor de importância, como ter uma forma, um padrão ou uma harmonia, como propor soluções para determinados problemas. Isso é relacionado à arte. E o que é relacionado à marcialidade, né, é a parte da guerra. A palavra marcial, o termo arte marcial, ele vem, segundo os romanos, de técnicas que o deus Marte ensinou para os humanos. O deus Marte é o deus da guerra, que para os gregos é o Ares. Então, já vamos pegar esse gancho aí, vamos lá. Os romanos usam os gregos como referência e criam esse termo arte marcial. Mas o conceito de arte marcial, ele é muito mais antigo que a Roma e muito mais antigo que a Grécia, né? Do que os gregos, na verdade. Então ele vai surgir lá na Mesopotâmia. E assim como os romanos vão usar os gregos de referência, os gregos usaram alguém de referência. E eu acredito que foi principalmente os mesopotâmios, mas eu acredito também que teve uma parte ali do Egito, da África ali, mas que fica um pouco sem acesso, né? Porque não temos escrituras e nada que possa esclarecer isso historicamente, arqueologicamente. Então vamos lá. Os povos arianos, que é interessante porque o deus grego Ares, ele vai ter a mesma raiz dos arianos na palavra, né? No contexto. Então eu acho que é uma prova de referências. Aí os arianos, eles vão ter um conjunto de artes marciais já que vão ser expressos nas escrituras arianas, que os povos arianos, vou usar aqui a escritura do Mahabharata, a epopeia hindu, o épico hindu, que são os filhos de Pandava, né, lutando contra os filhos de Yudhishthira, não sei nem pronunciar o nome. E aí, lá no Mahabharata, o Mahabharata é um texto tão antigo, galera, que o Gita, o Bhagavad Gita, que é o cântico de Krishna para Arjuna, ele está dentro do Mahabharata, certo? Ele é uma parte do Mahabharata. No Mahabharata já se tinha um padrão marcial, um padrão de guerra que era ensinado pelo Drona para os filhos de Pandu, que é o Arjuna, o Bhima, os dois irmãos lá, não vou lembrar agora, não é importante também. Então já era utilizado uma prática com forma, padrão e talvez até harmonia de guerra para guerrear, certo? E no Gita, no Bhagavad Gita, que é uma escritura, um cântico de Krishna, já vai ter lá no começo de tudo o termo Jujutsu, relacionado às habilidades que Arjuna tinha, que para mim está fazendo referência ao Jujutsu, que é a arte que depois deu origem ao Jiu-Jitsu. Mas vamos lá. Então, surgindo ali, muito antigo isso tudo, vai ter também o Bodhidharma, a lenda do Bodhidharma, que era um monge, certo? Indiano, que chega na China e encontra lá os Shaolins, que já praticavam essa coisa marcial, essa coisa da guerra, que era chamado de Wushu, né? O Kung Fu tá dentro do Wushu. E aí quer dizer, tipo,
não sei, técnicas de guerra, não sei, posso olhar e escrever em algum lugar aqui. Então, a lenda do Bodhidharma fala que o Bodhidharma vai com conceitos do Yoga Hindu, né, de meditação, respiração e controle, e conceitos do Zen, e leva para os monges Shaolin, que até então não eram monges, eram guerreiros. E aí eles vão se tornar monges. E aí vamos lá, passado essa era antiga, a gente vai chegar na era feudo do Japão, né? Na era das grandes guerras mesmo, que é principalmente na Mesopotâmia, que é onde culturalmente, historicamente, uma região de muita guerra. E aí a gente vai chegar no Japão, que era esse combate todo ali, né? Os mongóis, os japoneses, os chineses, talvez os japoneses nem tanto, os japoneses um pouco mais recente, mas ali eles ficavam nessa guerra ali, uma parte da Rússia, o Iraque, aquela turma ali que gosta mesmo da guerra, sabe? Eles são marciais por nascença, por questões geográficas, e aí é uma parada sem fim pra gente falar. Os japoneses vão valorizar muito essa parada marcial na época dos feudos, né? Dos pequenos feudos. E aí vão formar os exércitos samurais, cada exército defendendo o seu determinado feudo, seu senhor. A palavra samurai significa aquele que serve. Então eram exércitos que serviam a esse feudo, a esse senhor. E aí os samurais vão passar um longo período marcial, né, com as práticas que são várias, até o fim da era feudal, né? Quando termina a era feudal, que unifica o Japão, aí acaba-se os clãs, né? Acaba aquela parada de ter vários feudos, né? Porque unificou a província. E aí, que é um período mais ou menos que está acontecendo mundialmente isso, né? Quem ganha as guerras ganha, quem perde, perde. Porque aí a gente só vai voltar a ter outras guerras um pouco depois. Generalizadas, talvez. Acho que eu viajei nessa parte. Mas vamos lá. Quando acaba o período feudal, certo? E que acaba aqueles exércitos, os japoneses, eles precisam pegar toda aquela arte que eles tinham, né? Tudo aquilo de positivo que a arte marcial e que a arte principalmente traz para o ser humano, e transformar aquilo em uma coisa que não fosse para vencer um exército inimigo, certo? Aí eles vão criar o conceito do Do é o caminho, que vai estar no Bushido, o caminho do guerreiro, que era relacionado às artes marciais, à luta, à guerra. A luta não, a guerra. E aí, quando surge esse conceito de Do, o que acontece? Do é caminho, e caminho espiritual, caminho pessoal, caminho de desenvolvimento, caminho de vencer os seus próprios inimigos internos, certo? Então o termo Bushido, ele passa a ser o termo Budô, porque Budô é o caminho educativo, certo? Para o desenvolvimento. Então, quando surge essa ideia do Do, eles vão pegar todas aquelas artes, que eram várias. Eu vou falar aqui mais das artes japonesas, galera, que é as que eu mais me familiarizo e que eu posso falar com mais propriedade. Mas na Tailândia tem a arte, que é o Maiborão, o Muay Thai e algumas outras. Na China, na Índia, vão ter várias espalhadas. Eu vou me concentrar aqui agora nas japonesas. E aí eles vão criar esse conceito de Do e colocar naquelas técnicas, naquelas artes, né? Arte é técnica e habilidade. Quer dizer a mesma coisa, técnica, habilidade e arte. Então eles vão pegar técnicas, né? Artes como o Jujutsu e transformar no Judo, certo? Que vai ser o caminho ali, é a prática que já no Jujutsu era para você vencer uma guerra. O Judô é para você vencer uma guerra interna, certo? O Karatê vai virar o Karate-Do, e vai ter o Aikido, vai ter o
Kendo. O Taekwondo, que já é coreano, mas que também vai assumir o conceito do Do, certo? Então esse conceito do Do, ele vai ser um conceito filosófico de caminho interno, de caminho espiritual, de vencer essa guerra com os próprios demônios. Então quando você procura uma arte marcial, a arte marcial ela não está de forma nenhuma ligada à performance, certo? Não agora, né? A arte marcial do que ela representa hoje para nós, ela não está ligada à performance, ela está ligada a desempenho pessoal de cada objetivo, saca? Seja um objetivo para você se tornar mais autoconfiante, seja para você se tornar mais forte, seja para você se tornar mais tranquilo. Então esses são os benefícios que o Do vai proporcionar para a gente, certo? Eu estou falando aqui de uma forma bem superficial para que a gente consiga falar das outras coisas e depois falar de cada arte em si, né? Pelo menos das que eu pratiquei. Eu cresci dentro da arte marcial, comecei a praticar arte marcial com 8 anos de idade, certo? Em um determinado momento da minha vida, eu passei a praticar um esporte de contato, né? Eu usei toda a minha base de arte marcial para ser um atleta, para usar aquelas técnicas, né, para performance, para ganhar títulos. E depois eu inclusive me profissionalizei, então eu fui um profissional do esporte de contato, não fui um profissional da arte marcial, porque a arte marcial ela não é uma profissão, certo? Ela não é um meio de se ganhar dinheiro, ela é um meio de se ganhar outras coisas. A gente tem como costume ocidental e moderno de distorcer um pouco os conceitos originais das coisas, os sentimentos originais das coisas, os valores originais das coisas e tudo. A direção das coisas, a gente distorce tudo. Então, quando você vai tomar a decisão de praticar uma arte marcial, seja ela qual for, certo? Vão ter várias que eu não falei aqui. Ela é um caminho para você, é um caminho interno, não é um caminho para se vencer alguém, não é um caminho para se defender, não é um caminho para você alcançar o objetivo que você colocou aqui, saca? Eu fico fazendo isso aqui porque é o caminho da nossa coluna vertebral aqui, então acreditando que a coroa aqui, né, é o final, o reinado, a coroa, a auréola, né? Então eu tô seguindo um caminho para me alcançar isso, e esse caminho ele pode ser seguido através das artes marciais do Do, certo? O jiu-jitsu, vou falar isso aqui rapidinho. O jiu-jitsu, ele não era para ser, ele não é, na verdade, ele não tá ligado ao Do, porque o jiu-jitsu era uma arte que vinha de antes do período feudal. Quando o cara que vem pra cá, né, que é o esqueci agora, Conde Koma. Quando o Conde Koma vem e vai ensinar para o discípulo do Conde Koma vem e que os Greys vão ter contato com o Jujutsu, certo? Eles estão tendo contato com uma arte de antes do período feudal, porque o Jigoro Kan já tinha transformado, já tinha colocado o conceito do Do no Jujutsu, criando o Judô, certo? O judô é muito mais filosófico que o jiu-jitsu. Os Greys, quando eles aprendem o jujutsu, né? Porque depois a pronúncia é jujutsu. E aí depois a gente embrasileira ela e transforma em jiu-jitsu. Quando os Greys aprendem aquelas técnicas, eles vão usar aquilo como luta, como briga, né, como combate direto ali, para conseguir transformar aquilo num esporte. Hoje é um esporte, é uma liga esportiva o jiu-jitsu. Então ele não tem nada a ver com Do, embora a gente possa aplicar o Do no jiu-jitsu, mas aí a gente vai estar seguindo um caminho filosófico muito parecido com o de Jigoro Kano, né? E eu acho melhor a gente seguir o caminho do Jigoro Kano do que tentar criar um novo caminho. Porque é o caminho filosófico dentro dessa arte que a gente gosta, né? Que é o jiu-jitsu. E é isso. Eu vou falar no próximo vídeo sobre esporte de contato. Vou postar esse vídeo no Instagram. Vou postar esse vídeo aqui no IGTV. E vou postar esse vídeo no YouTube. Então é interessante, velho, para motivar aqui e para me ficar rico igual o Whindersson Nunes.
vocês ir lá no YouTube lá e dar uma parada lá, no inscrever lá, no like e também no sininho, que eu nem sei o que é o sininho, mas sempre no YouTube a galera fala para ativar o sininho, então ativa o sininho lá, tá ligado? E aqui no IGTV compartilhar. E que você possa, através disso que eu falei, decidir se você quer buscar uma arte marcial, certo? A arte marcial é um caminho para a vida, é um caminho pessoal, é um caminho sem fim. É nóis, seus motherfucker, quarentena.